E aí, você gosta das suculentas pendentes? Por um acaso está tendo dificuldade no cultivo de alguma delas aí? Se tiver dificuldade, separei para o vídeo de hoje aqui, ó, 7 dicas especiais e vou mostrar para você 16 suculentas pendentes que estão bem lindonas por aqui, colocando em prática as dicas que eu vou deixar para você no vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é para atender o pedido da amiga inscrita no canal, a Isabel. Ela colocou assim: Marcos, me ajude com dicas sobre as suculentas pendentes, o que você faz para as suas ficarem bonitas. Vou começar então aqui, ó, com a primeira suculenta pendente, que é essa daqui, que é a rosinha de sol. Tem a variegata e tem a verdinha. A primeira dica então é colocar as plantas, né? Plantar no centro do vaso as suculentas pendentes, porque muitas pessoas têm a mania de achar que por ser pendente precisa colocar ali na pontinha do vaso, né? E na verdade a maioria das suculentas pendentes, elas são plantas rasteiras, né? São plantas que são plantadas na terra ali mesmo, não é nem em vaso, é em canteiros mesmo. E ali elas vão rastejando, ramificando e crescendo. Mas como nós gostamos delas e queremos elas nos vasos, a gente planta ela em vasos, e aí quando não tem mais terra ali para elas, elas pendem, elas descem, né? Eu estou regando aqui, ó, mas eu vou deixar algumas dicas relacionadas à rega durante o vídeo e outras dicas também que fazem com que todas as suculentas pendentes fiquem mais bonitas. Mas ainda sobre a rosinha de sol, é importante então deixar para você a segunda dica do vídeo de hoje, que é fazer podas e espalhar mudas para todo lado, né? Para você garantir a espécie dela. E aí quando você quiser, você pode juntar várias mudas e colocar num vaso só, para garantir aí que ela se mantenha viva. Já vou passar então para a segunda suculenta pendente, que é essa daqui, ó, que é o Sedum morganiano, dedo de moça, Sedum burrito, cada um conhece de um jeito, né? E a terceira dica especial do vídeo de hoje é regar bem a cada 3 dias de sol. As suculentas pendentes aqui do nosso cultivo, tanto o Sedum morganiano, quanto dedo de moça, Sedum burrito, rabo de burro, né? Como as pessoas conhecem. Todas essas plantas a gente rega a cada 3 dias de sol pleno, né? Teve ali 3 dias quentes, a gente vem e rega abundantemente, porque isso faz com que elas continuem com esses dedinhos, com essas folhinhas mais gordinhas. Porque é muita planta, é muita folha para poder a gente deixar vários dias sem regar. Porque quando a gente joga água lá na raiz e molha a raiz, ela vai levar a água então até a pontinha da planta, né? Então imagina aí, ó, a quantidade de água que precisa para chegar lá na pontinha da planta. A mesma coisa é com essa daqui, ó, que é conhecida aí como o Sedum dedo de moça, ou Sedum burrito também. Então assim, é bastante folhinha para ser hidratada. Por isso a gente faz a rega a cada 3 dias. Com esses procedimentos e o procedimento que eu vou falar daqui a pouquinho, as nossas aqui elas costumam florescer umas 3 vezes por ano, né? O que a gente gosta bastante, porque já é uma planta lindona, sem flor, mas com floração ela fica espetacular. E para que as nossas suculentas pendentes continuem bonitas, a gente não abre mão aqui de adubos e fertilizantes líquidos de preferência, né? Que fica mais fácil de colocar ali nelas, ali, ó, fazer a aplicação para elas continuarem desenvolvendo muito bem. Então a gente coloca ali o adubo líquido entre uma plantinha e outra, que não faz nem muita sujeira e mantém a nossa planta lindona. A quinta dica é o sol da manhã. Normalmente as nossas suculentas pendentes tomam o sol da manhã, e eu vou deixar um exemplo para você dessa daqui, ó, que a gente conhece ela como Columeia batom, né? Que é uma planta bem bonita, bem rústica, mas que permanece bem mais bonita tomando as primeiras horas de sol da manhã. E ela tem esse nome de Columeia batom, porque durante o ano ela vai liberando algumas florações, e a floração dela é bem semelhante a um batom mesmo, ó. Esse aqui é um batom vermelho, né? Para quem gosta de batom vermelho. Depois esse batom se abre e vira uma floração bem bonita. É uma planta bem interessante, pode ser cultivada até mesmo à meia sombra, né? Tomando ali somente aquelas primeiras horinhas de sol da manhã ou as últimas horinhas de sol do final do dia. A quinta dica do vídeo de hoje, para você ter suculentas pendentes bonitas, é você começar com elas num pote pequeno, num vaso pequeno, e à medida que elas forem crescendo,
aí você vai aumentando o tamanho do vaso, né? Porque normalmente quando a gente planta uma planta num vaso grande, já logo de cara, tende ali a dar alguns problemas como melar, apodrecer, porque ali vai ter muito substrato para aquela planta pequena permanecer ali por muito tempo naquele substrato muito molhado ou úmido, né? E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da planta. O cacto rabo de macaco, por exemplo, quando a gente conseguiu a nossa primeira mudinha, a gente deixou ela crescendo num vaso pequenininho. À medida que a gente percebeu que ela deu uma esticada, aí sim a gente tratou de colocar ela num vaso um pouco maior e mesmo assim ainda colocou ela junto com várias outras plantas, né? E aí ela foi desenvolvendo, e aí a gente passou a colocar ela sozinha num vaso só. A mesma coisa nós fizemos com essa daqui, ó, que é a Monadênio guienteri, que também é uma suculenta pendente. É uma planta que na hora que você planta ela dá a impressão que vai ficar uma planta ali igual um cacto para cima, mas depois o próprio peso dela vai pendendo ela. E é uma planta que a gente acha ela bem interessante, bem rústica. Ela dá uma misturada ali de eufórbia com cacto, com suculenta. Muitas das vezes eu repito aqui no canal que ela parece um pouquinho com a palmeirinha. Então é uma planta que chama muito a nossa atenção. A floração dela é bem simplesinha, às vezes dá uma floração, mas a gente gosta mesmo do formato dela. E assim como as outras suculentas, a gente faz adubação uma vez por mês, e a reguinha dela aqui é a cada 3 dias também, para manter ela bem verdinha e bem bonitona. Porque essa daqui é daquelas que para ficar bonita, ela tem que estar bem verdinha. E a gente deixa ela aqui, ó, perto do cacto rabo de macaco, para lembrar também sobre a questão da rega, né, a cada 3 dias. Porque até o cacto rabo de macaco a gente rega também a cada 3 dias. E ainda sobre a sexta dica, que é manter a sua planta num vaso menor para ela desenvolver e depois passar para um vaso maior, tem essa daqui, ó, que é o colar de pérolas, que a gente no início pegava essa planta pequenininha, colocava num vaso grande achando que ia desenvolver ela bem mais rápido, né? E na verdade a gente compreendeu que ela precisa realmente permanecer num vaso menor durante um tempo, para ela acostumar com o ambiente, com o quintal onde ela está, para depois ela ir para um vaso maior. Aqui normalmente a gente espera ela liberar raízes lá no fundo do vaso, as raízes já saírem para fora mesmo lá no fundo do vaso, que aí a gente entende que ela já está precisando de um espaço maior. E aí é nesse exato momento que a gente passa ela para um vaso maior, onde ela vai continuar desenvolvendo, porque aí ela já vai ter muito mais raízes, né, para poder desenvolver naquele vaso novo, naquele vaso maior. E assim a gente vai apreciando elas nos vasinhos menores, elas vão desenvolvendo, crescendo, dando floração, como você pode ver por aqui, e depois a gente passa ela para um vaso maior, como já fizemos com outras que estão lindonas aqui no nosso cultivo, né? Bem bonitonas. Mas nós temos também outras que a gente planta até mesmo em canecas. A caneca tem o furo também, então eu costumo às vezes a raiz sair pelo fundo ali do vaso e permanecer no vaso que ela está. É uma ótima forma também de manter ela no cultivo. Seguindo então para a próxima suculenta pendente, que é essa daqui, ó, que é a flor de maio, né? Que acredito que todo mundo saiba que a flor de maio, ela na verdade, ela é da espécie dos cactos, né? Ela é considerada aí um cacto ou uma cactácea. Mas apesar disso, né, dessa parentela dela com o cacto, ela gosta de um pouco mais de água. E a sétima dica é a questão de respeitar o tempo da planta, né? O que eu quero dizer com isso? É porque muitas vezes as pessoas deixam nos comentários que tem a flor de maio, mas que a flor dela só dá flor uma vez por ano e depois não dá mais flor, né? O que pode ser feito? E na verdade, assim, tem plantas que ela tem o período certinho de dar a floração. E a flor de maio é uma delas. Pode ser que você veja a flor de maio com flor em outra época, porque também tem a flor de outubro, né? Então pode ser isso. E já tem suculentas que elas realmente dão floração durante o ano todo, né? Sempre tem ali uma floração despontando, seja em haste, seja numa florzinha como essa daqui, ó. Mas para tudo isso acontecer, é necessário então essas questões que foram passadas para você no vídeo de hoje, né?
Todos esses cuidados aí vai manter a sua planta bem mais bonita e desenvolvendo tudo que você quer que ela desenvolva. Vou deixar para você uma diquinha extra, que é o que a gente tem feito muito por aqui, que é colocar também suculentas pendentes em arranjos, né? Como você pode ver essa baciada aqui, ó, você pode estar se perguntando assim, mas cadê a suculenta pendente? Aqui a gente faz uma mistura muito boa de várias suculentas para poder dar uma melhorada no vaso, porque nem sempre as suculentas pendentes elas estão no auge delas e estão lindonas, né? Então a gente planta bastante suculenta junto com elas, porque aí na hora que elas começarem a dar uma capengada, até a gente fazer aquela reforminha nelas ali, tem outras plantas bonitas ali naquele vaso, né? E aí a gente faz isso muito com essa daqui, por exemplo, ó, que é o colar de rubi. A gente planta ela sozinha, mas a gente também vai colocando ela em vários vasos, né? Sempre a gente dá uma beliscadinha ali, tira uma mudinha e já coloca em outros vasos e elas vão crescendo e desenvolvendo todas juntas. Essa diquinha, ela é quase que um pulo do gato, né? Para você manter as suas plantas bonitas, porque quando você coloca elas em arranjos, normalmente elas ficam bonitas. E aí, se der um problema ou outro naquela outra que você tem, você vai lá no arranjo, pega aquela mudinha que você colocou e mantém a sua espécie viva. Nós fazemos muito isso por aqui também com essa daqui, ó, que é o colar de golfinhos, né? Nós temos ela em vasos separados, mas também nós gostamos sempre de estar colocando um raminho desse aqui, uma mudinha dessa aqui, em outros vasos, porque se der problema numa, a gente tem ela aí espalhada em outros vasos também. E costuma às vezes aquela mudinha que você tirou para meio que perpetuar a espécie acaba ficando mais bonita do que a planta mãe em uma certa época do ano, né? Como é o caso dessa daqui, ó, que é a Delosperma. A gente tirou uma mudinha bem pequenininha de um outro vaso que a gente tinha bem bonitão, colocou aqui nesse vaso. Com a chuvarada do final do ano passado, com muito fungo, a outra foi embora, né? Morreu. E aí ficou essa daqui, ó, que era só um dedinho, só uma mudinha pequenininha que eu tinha plantado. Ela continua desenvolvendo e hoje a gente tem a espécie salva aqui por esse motivo. Então essa questão de você estar sempre retirando a mudinha, colocando no arranjo, colocando em outro vaso, ajuda muito a manter a sua planta viva. Tem algumas suculentas também, como essa daqui, ó, que é o Mendonzai, que mesmo você plantando ela lá no meio do vaso, ela vai começando a dar muitas mudas pelo caule, o caule vai pesando e automaticamente ela vai pendendo, né? Ela vai se tornando uma suculenta pendente também. Tem muitas pessoas que costumam chamar de cascata, né? Suculentas que formam cascatas. Mas eu costumo achar que ela também fica pendente, tanto ela quanto algumas outras também, que muitas das vezes a gente planta lá só aquela rosetinha no meio do vaso, elas vão crescendo e ficando pendente, como é o caso desse aqui também, ó, que é o Sedunus balmeriano. Inclusive eu queria que você deixasse para mim uma opinião nesse vídeo. Você acha que eu devo manter ela assim pendendo ou você acha que eu devo já fazer uma poda e voltar ela lá para o centro do vaso de novo? Deixa aí uma opinião, que quanto mais opinião tiver, aí eu vou verificar e de acordo com a maioria das opiniões, eu vou mudar esse vaso aqui, tá bom? Deixa pra gente aí nos comentários essa sugestão aí. E por falar em sugestão, o YouTube ele mudou uma questão agora que é o tal do hypar, né? Que é quando você deixa um joinha, você está hypando o vídeo e aumentando aí a pontuação para que ele mande esse vídeo para mais pessoas. Então se você puder deixar o seu joinha aí, agora mais do que nunca ajuda o canal a desenvolver, tá bom? Conto com a sua compreensão. Ainda sobre as pendentes, ó, tem também esse daqui que é o Sedum bronze, né? Que dependendo da época do ano ele fica bronze, dependendo ele fica vermelho. Então essa nuance de cores é que faz ele ser mais interessante. E fica pendente também. Pendente também tem essa daqui, ó, que é o dinheiro em penca dourado, né? Aqui a gente tem o variegata, tem o dourado, mas esse aqui é o dourado. E ele plantado em alguns locais que dá para formar essa queda, ele também fica pendente, né? Como é o caso desse que está plantado aqui nessa boneca, ó.
ele está totalmente pendente. E essa plantinha, embora seja simples, ela costuma fazer umas decorações bem bonitas em alguns vasos, né? Fica bem interessante. Peperômia, tanto a variegata quanto a verde também ficam pendentes, mesmo que você plante ela lá no meio do vaso, ela vai dar um jeitinho ali de ir jogando para a beira do vaso, né? E ficando pendente também. Uma outra também que fica bem pendente aqui no cultivo é essa daqui, ó, que é o Jacobicine. É uma planta bem bonita, bem interessante, principalmente quando é plantada com outras suculentas, como a gente planta por aqui. Tem uma época do ano que ela dá uma floração, mas não é sempre que ela floresce não. Mas a gente gosta bastante dela também, principalmente para misturar com outras plantas, né? Então, ó, só aproveitando essa rosinha de sol aqui, tanto variegata quanto verde, que realmente está bem bonito o vaso, para poder fazer aí um resuminho, né? Que é a questão de regar a cada 3 dias quentes, o sol da manhã, que é o que elas gostam, adubinho de leve aí pelo menos uma vez por mês, pode ser o adubinho que você tiver. Às vezes quando eu falo de adubo, fertilizante, as pessoas me perguntam qual que é, mas pode ser o que você tiver em casa mesmo. Mas de preferência que seja líquido, que fica mais fácil de aplicar nas pendentes e também elas absorvem mais rápido e entrega para você esse desenvolvimento aqui, ó, de uma forma mais rápida, né? E também tem a questão de quando você perceber que a sua planta pendente ou qualquer outra suculenta está ficando mais capengadinha, mais feinha, é você realmente fazer a poda, fazer o replante, porque isso mantém a sua planta revigorada. Aqui no canal, todas as suculentas que você já assistiu até hoje, você que acompanha o canal, todas elas em algum momento elas foram replantadas ou podadas, né? Porque isso revigora. Isso é igual a gente quando corta cabelo, corta unha, dá aquela revigorada ali. Então a planta é a mesma coisa. Sabendo o momento certo, o jeito certo de fazer, você só vai fazer bem para sua planta com essa questão da poda também. Então, ó, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se ficou dúvidas, deixa nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder. Aproveita e deixa aí de onde você assiste. É bem importante para a gente saber até onde está chegando a nossa informação. Hoje eu quero deixar um abraço especial para a Isabel, que deixou o pedido desse vídeo de hoje, porque no finalzinho do comentário ela colocou assim: ah, quero abraço, não perca um vídeo seu. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então um abraço aí para a Isabel, um abraço aí para toda Porto Alegre e para todo o Rio Grande do Sul. E para você que é meu parceirão e minha parceirona aí até o final de cada vídeo, agradeço muito pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.